Meus irmãos, a paz do Senhor, como vocês estão? Eu estava aqui com saudade. Abre aí a câmera aí, Silas. O Neis está chegando agora com café. Neis está vindo de onde, Neis? Do Jeruá, estou vindo lá do Jeruá, chegando com o café da palavra ao coração, viu? Aí, rapaz, xícara aí abastecida. Meus irmãos, estava com saudade de vocês e que bom o Senhor nos dê essa oportunidade, mais um encontro da palavra ao coração. E hoje conversaremos sobre emoções. As emoções são pontos que partem da alma ou do espírito? São partes do plano original de Deus ou são consequências do pecado? Muitas coisas nós conversaremos aqui. E quem está conosco é a nossa irmã Soraya. Irmã Soraya, é bom ter a senhora aqui conosco. Irmã Soraya é psicóloga, é mãe da Júlia, de 20 anos, né? Nós fizemos curso de CRAU junto, não foi, irmã Soraya? E atua na área organizacional há mais de 25 anos e há 2 anos na área clínica. Está conosco na Decidade já há 4 anos e serve aqui conosco também. Irmã Soraya, dá um oi para todos que estão nos acompanhando nessa noite, manhã, tarde, qualquer horário que estão assistindo aí. A paz, amados, que vocês possam usufruir desse momento, né, de partilha. Aqui a gente está para poder transmitir um pouco do conhecimento e a possibilidade que o Senhor nos dá, né, uma grata satisfação de poder dividir com vocês um pouco desse tempo e poder falar da profissão, falar também do que o Senhor faz por meio da profissão conosco. É isso aí, Neis. Dá um oi para todo mundo, Neis. Meus irmãos, saudade aqui de vocês também, né? Quinta-feira é dia de estarmos juntos aqui no programa da Palavra ao Coração. E hoje o quadro está completo aqui, né? Que bom, né? Ô, glória! Feliz também tá de volta. Eu orei muito por esse quadro completo, viu, pastor? O senhor andou viajando por aí. Você é um guerreiro, viu, Neis? É bom viajar, viu? Cuidar das emoções, aliviar um pouquinho. Pastor, você sabe que eu te amo, né, pastor? Mas o fato do senhor não vir e o do filho não vir, eu gravei com a Rochelle, né? Eu quero declarar que eu amo mais a Rochelle do que eu amo o senhor, viu, pastor? Ô, glória! Meus irmãos, deixa eu chamar a vinheta pra gente ganhar tempo. Rodem a vinheta. Voltando aqui, já para iniciar, nós teremos um bom bate-papo aqui, viu, irmã Soraya? A conversa vai render bastante aqui, viu? Com certeza. Então, deixa eu já iniciar com a pergunta. As emoções são pontos que partem da alma ou do espírito? E qual o propósito das emoções, irmã Soraya? Se a gente for entender um pouco como é que funciona o ser humano, a gente pode considerar ele dividido em 3 elementos: corpo, alma e espírito. O corpo é essa parte, né, física externa que um dia vai ser destruído, é pó e vai se transformar em cinzas, né? E a alma, se a gente for considerar como o centro das emoções, é ela que é o combustível que faz ou dá sentido a tudo que a gente faz ou que a gente executa. E o espírito seria aquele elo que nos une ao Senhor, nos une a Deus, né? Se a gente for tentar entender um pouco disso, a gente pode dizer que a alma, né, ela faz o ser humano ter a expressão do que ele é e da própria divindade também de Deus. A gente vê naquela parte de João, em que Jesus, depois da morte de Lázaro, né, quando Maria, né, chega, Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, o meu irmão estaria vivo, né? E o Senhor, movido daquela compaixão, chora, né? Então, assim, ele é uma forma dele demonstrar um sentimento. Então, responder à pergunta, né, a verdade, as emoções estão dentro da alma, né? Então, tudo que acontece e nos move é através das emoções, né? Era como se ela acionasse o que a gente é, né? Então, fica claro, então, que tudo que nós sentimos passa pelo crivo da alma, né? Passa pelo crivo do que a alma está sentindo, né?
Tem um salmo, né, que eu gosto muito, que fala assim: que estás aflito, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Então, tudo que a emoção, vamos dizer, transborda, vem da alma. Então, eu acredito que tudo que Deus fez tem um propósito. Então, as emoções também têm um propósito. Com certeza, né? Expressar a natureza do homem, né? Então, existem pessoas que dizem assim: fulano não tem alma. Por quê? Porque, às vezes, ele é até uma pessoa trancada, é uma pessoa que não tem muito relação, não demonstra o que sente, né? Então, muitas vezes, no popular se diz isso. Mas, na verdade, existe a emoção ali, né? Porque, se não existisse a emoção, não era um ser vivo. O que diferencia nós dos seres, né, dos seres animais, os seres humanos dos seres animais, é que nós temos a emoção para expressar. Por mais que hoje exista, né, da modernidade, a questão de você domesticar animais, de você criar gatos, de você criar cachorros, de até achar que eles têm sentimento, eles podem até sentir raiva e morder, mas expressar, dizer assim: filho, eu gosto de você, ou como o Neibson falou aqui, pastor, eu amo você. Esse tipo de expressão o animal não consegue fazer, só mesmo nós, ser humano, né? Mas o instinto ele tem, o instinto de sobrevivência, o instinto de cuidar dos filhotes, o instinto de comer e aí a caça, mas o homem não, ele consegue se expressar através do sentimento, das emoções, né? Que muitas vezes a gente fala assim: fulano é sentimental, é quando ele consegue expressar aquela emoção de uma forma diferente do que a gente diz um ser humano desalmado, né? Você explicou muito bem onde é que estão as emoções, né? Estão no campo da alma. Você explicou o propósito das emoções. E essa pergunta eu acho muito, muito pertinente. O que é uma pessoa emocionalmente saudável? Pergunta bem ampla, né? Realmente ela vai abranger uma série de definições, né? Quando você pensa assim: o que é uma pessoa que é insana? Ou o que é uma pessoa que não é saudável? O que é que vem à sua mente? Vem uma pessoa desequilibrada, né? E aí a gente leva logo para a questão da emoção, né? De não controlar as emoções. Então, o que é uma pessoa que é emocionalmente estável, não é isso? Foi a pergunta. É uma pessoa que consegue canalizar as emoções dela de uma forma mais equilibrada. Soraya, eu tive uma raiva tremenda. E aí eu não consegui me controlar e partir para cima. Eu sou desequilibrado, né? Então, assim, isso, tudo, o limite tênue de você saber se é equilibrado ou não, é até o ponto em que você pode ferir ou machucar alguém. Tudo que afeta minhas relações do cotidiano, a nível de emoção, vai dizer o nível de, vamos dizer assim, de equilíbrio ou desequilíbrio. Eu não vou nem falar de sanidade e insanidade, porque já é uma coisa mais profunda, mas a nível de você poder canalizar de forma mais, vamos dizer assim, equilibrada o que você está sentindo. O Daniel Goleman, que ele fala sobre inteligência emocional, ele diz que as pessoas inteligentes emocionalmente são aquelas que conseguem sentir raiva, de uma forma bem popular, sentir raiva e poder canalizar essa raiva de forma que não vá prejudicar o outro. A palavra de Deus até fala sobre isso, né? Irai-vos e não pequeis. Né? Então, a gente pode sentir raiva, a gente pode irar. Mas aí eu ter raiva do filho e bater no filho e querer, né, vingar uma emoção que eu estou sentindo, isso aí já está me dando para o desequilíbrio, né? À medida que a frequência com que isso acontece. Porque a gente pode, algumas vezes na vida, a gente ter raiva, né? Eu assim, quando eu era mais adolescente, pequena, então assim, a minha mãe dizia que eu tinha uma raiva grande. Eu digo assim: mãe, era mesmo, às vezes eu ia para cima para bater. Mas eu acho que o trabalhar do Senhor na minha vida foi transformador e lindo, porque eu consigo sentir e consigo, né, Senhor, me ajuda. Porque se Ele não ajudar, a gente não consegue.
Mas a nível, vamos dizer, técnico, é aquela pessoa que não consegue ter esse equilíbrio de uma forma, vamos dizer assim, de reação anormal, né? Nesse sentido. Quando fala sobre isso, eu me lembro de um personagem bíblico, né? Que é o rei Davi. O rei Davi, assim, a sua casa foi emocionalmente muito instável, né? A sua família, se a gente lê com muita calma, a gente vai ver assim que as reações que ele tomou em relação à sua família, em relação ao pecado, o que ele fez, foi uma reação muito instável nas suas emoções, até que ele escreveu o Salmo 103. Eu gosto muito do Salmo 103, quando ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ali é como se ele estivesse dizendo assim à alma dele: ó, até aqui tu teve solta. As minhas emoções regeram a minha vida e as emoções estiveram soltas. Agora não, ó. Bendiz, é como se fosse o espírito de Davi dando uma ordem à sua alma: ó, se a linha aqui vem para baixo, porque agora tu não está mais solta, né? Tu tem comando, meu espírito ligado com Deus, como você bem falou, e agora as emoções debaixo do espírito e não soltas, regendo a vida, né? Então acho que essa pergunta em relação a ser emocionalmente saudável também passa por isso, né? Desse controle de Deus e controle espiritual também, né? E assim, Nebius, lembrando aqui, né, de Gálatas, que fala que a nossa carne milita, né, contra o espírito, né? Diariamente, a toda hora, a todo instante. Então, assim, o que faz a gente conseguir esse controle, né? O que faz a gente, além do poder restaurador de Deus, da tranquilidade que Davi conseguiu, né? Mesmo errando, ele conseguiu se render ao Senhor e ter esse controle. Eu acredito que tem a ver também com você saber o que é que você está sentindo, né? Você conhecer quem é a Soraya realmente, né? Muitas vezes a gente se esconde debaixo de muitas máscaras, mostrando o que a gente não quer. A sociedade exige muito, né? As mídias, o pastor até falou no domingo passado, as mídias sociais influenciam muito para que a gente tenha um like. Então eu tenho que ser desse jeito e não daquele. Na igreja eu tenho que me portar assim, não assado. E às vezes isso não está dizendo exatamente quem você é, né? Quem você realmente, o que é que você realmente está sentindo, né? E isso é importante no sentido assim de que eu sei o que é que eu estou sentindo, como é que isso pode ser controlado? É aquela questão de contar até 10, que é o tempo em que você pode pensar nas suas reações e poder controlar um pouco o modo como ela vai sair. Entendi. Verdade. É a questão da honestidade emocional, né, Soraya? Eu percebo que às vezes há muita negação. E essa negação não permite a gente conhecer as emoções que estão em ebulição dentro da gente. E se a gente não reconhece essas emoções, nós não podemos desenvolver uma vida emocionalmente saudável. A compreensão da minha emoção, saber mapear quais são as minhas emoções, isso é extremamente importante para uma vida emocionalmente saudável. A gente vai ver, como lembrou Neilson, né, que Davi era uma pessoa que não tinha dificuldade em expressar suas emoções. Os salmos são muito carregados de emoções, muito fortes de emoções, mas é interessante que ao mesmo tempo que ele é carregado de emoções, que dá a percepção para a gente de que ele consegue fazer a leitura interna do que ele está sentindo, que às vezes a gente não consegue. A gente começa a reagir de uma forma e não consegue perceber qual é a emoção que está movendo a gente a agir daquela forma, né? Mesmo ele tendo todo esse mapeamento emocional, você vê que sempre ele apela a uma verdade de Deus. Então, ele toma muito cuidado para que as emoções não sejam a locomotiva da sua vida. Ele reconhece a importância delas, ele reconhece como elas atuam dentro dele, mas sempre ele traz uma verdade bíblica para lembrar que a locomotiva da vida dele vai ser uma verdade e não uma emoção. Porque a verdade, ela é um porto seguro, ela é um referencial seguro. E a emoção, ela é uma montanha-russa. A emoção é uma montanha-russa, né? E essa montanha-russa é perigosa se eu deposito a minha vida em confiança nessa montanha-russa.
É melhor que eu traga essa montanha-russa a uma verdade bíblica que é sólida. E aí, por outro lado, a gente também percebe que as emoções, elas têm uma capacidade impressionante de nos levar a tomar decisões, né? Como a Soraya colocou. As emoções estão no centro da nossa alma e ela nos move, né? Ela nos leva à ação. E realmente, não é por acaso que o marketing, uma grande concentração dele é trabalhar nas emoções, né? E o ser humano não é somente emoções e não é somente cognição, não é somente razão. O ser humano, ele tem que entender que ambos fazem parte da sua natureza, da sua identidade. E se a gente é tocado nas emoções e dirigido a tomar decisão só por emoção, a gente pode tomar decisões bem preocupantes, como também a razão não pode andar solitária, né? Ela é bem perigosa também, né? Então, nós precisamos conseguir encontrar esse equilíbrio de não ser levado pelas emoções, não ser levado simplesmente por raciocínios lógicos, também podemos cair em sofismas, mas estarmos firmados numa verdade que direcione a nossa verdade e as nossas emoções para essa verdade. Então isso me faz lembrar da questão da positividade. Você viver sempre atrás de palavras positivas, e aí já entra na próxima pergunta. Irmã Soraya, o que é positividade moderna? Positividade moderna diz respeito a você achar, né, e concretizar através de ação que o que você, como diz, né, o filósofo, nós somos o que pensamos, né? E é em cima do que pensar que é trabalhado, né? Tem um lema, né, americano que diz "just do it", né? Então eu posso fazer, né? O empoderamento de que eu por mim mesmo consigo fazer. Nós conseguiremos fazer, conseguiremos, mas não é só isso, né? Como o próprio pastor colocou, nós não somos só o pensamento, nós não somos só a cognição, né? Nós somos muito mais do que isso, né? Nós somos um ser que tem necessidades, temos um corpo, temos uma alma com vontade, mas também temos um espírito, né? A gente não pode deixar de lado esse outro lado, e é ele que vai nos direcionar, né? É ele que vai dar, vamos dizer assim, a certeza de que a gente vai conseguir. E muitas vezes a gente não consegue, né? E aí vem a chamada frustração, né? A ansiedade de querer conseguir, né? Nós vivemos numa era em que é exigido que você responda rápido. Nós somos demandados de diversas maneiras, de diversas formas, de diversos canais. E você precisa ser o tal, cumprir as metas no trabalho. Se não cumprir, está fora, é excluído. E eu não posso nem me dar o luxo de sentir que eu estou preocupado ou que eu estou cansado, como o Neibson chegou, se eu estou cansado, né? Não posso sentir. Então, porque é exigido que você seja o top, que você seja isso, que você seja aquilo. Não que você não possa ser, você pode, mas você não pode esquecer essas outras vertentes que são importantíssimas para a nossa sobrevivência, né? Para o nosso estado emocional. Essas dificuldades, a Soraya, de reconhecer as emoções quando elas estão em baixa, né? A frustração, a tristeza, a decepção, a raiva, né? Que nós negamos muito e não contribui em nada a essa falta de honestidade emocional, não é? Verdade, pastor. E, inclusive, assim, a gente nega que a gente está precisando de ajuda, né? Quando a gente não reconhece que nós estamos ou cansados, ou que estamos preocupados, ou que estamos tristes, a gente acha que não, está tudo bem, vai passar. Não vai passar, tudo passa, né? Mas a gente precisa entender esse processo. A gente precisa entender que a gente está ansioso, que a gente, por quê? Porque eu quero comprar aquela casa, porque eu tenho que alcançar a meta para conseguir a promoção. Então, assim, a gente precisa se dar conta do que é que está se passando conosco para poder melhor gerenciar isso e poder melhor responder até. Nós até conversamos num programa anterior aqui
sobre coisas mínimas. Às vezes você está com fome e a fome altera o humor, né? A pessoa fica com o humor meio alterado, ou está com sono, como eu estou agora, mas meu humor não está alterado, não. Tá Nem o amor, nem o humor. Nem o amor, nem o humor, tá tudo certo. Mas tem essas questões mínimas, se a gente não aprender a reconhecer isso também, a gente vai sofrer muito e não vai ser tratado nunca. O pastor que o pastor falou aqui é central nessa conversa. Enquanto eu não reconhecer por que as minhas emoções estão assim, o que tem por trás disso, eu jamais vou ser tratado. E aí eu não vou conseguir realmente evoluir nessa questão, né? E às vezes tem muito de a gente achar que nós não podemos ficar com as emoções afloradas, né? E assim, acho que é impossível. Acho que até aqueles mais passivos, né? Aqueles que você diz desalmado, tem um dia que lida com essa questão das emoções estarem mais afloradas, né, Soraya? Até me lembrei assim, que realmente a gente, de tanto, falando dos desalmados, né? De tanto... Pelo amor de Deus, não cutuque seu marido do lado, não. Deixa o irmão do lado em paz. Aí, desalmado. Ali também tem sentimentos, né? A gente tem sempre que lembrar disso, né? Tem sempre que lembrar. Pessoas, né, às vezes, que são rudes, que magoam a gente, né? Muitas vezes essas pessoas são pessoas feridas, né? Pessoas que já foram magoadas, que precisam, né, da compreensão da gente, né? Precisam. Eu sei que é difícil quando você é machucado, né, de não responder à altura, mas a gente tem que tentar entender que ali dentro tem uma pessoa, às vezes uma criança que está precisando de um colo, né? Então, assim, uma pessoa que foi ferida muitas vezes e que precisa, né, desse apoio, desse olhar, dessa empatia, né? Não é fácil, mas a gente pode exercitar isso, né? Tem uma máxima que eu repito sempre, que é o ferido fere, o curado cura, né? Então, isso é uma verdade, acho que quase que absoluta, né? A gente tem visto, quando eu vejo assim, aquela pessoa que é muito trabalhosa, que não pode dizer uma frase sem ferir alguém, quando você vai olhar, é exatamente o que você falou. É uma criança numa casca de adulto ali, e que foi tão ferida quando era criança, na sua adolescência e tudo, que na verdade é uma vítima, não é um algoz, né? Então, essa é uma coisa séria. Ok. Vamos para mais uma pergunta. Qual a melhor maneira de mostrar apoio a alguém que passa por problemas emocionais? É a famosa que Jesus exerceu de uma forma tão linda, né? Que a gente tem que aprender com ele. A empatia, né? De se colocar no lugar do outro, né? Eu, uma vez, vi um post, né, no Facebook de uma pessoa que tinha suicidado, né? E um comentário, né? Que ali é triste. Eu, às vezes, nem gosto muito de olhar, mas me chamou a atenção. Que dizia assim, porque não tem Deus, né? Por isso que... Então, assim, a gente não pode tentar fazer esse julgamento, né? A gente não sabe o que foi que a pessoa passou, se ela estava se cuidando, se ela estava sendo tratada. Era uma pessoa que estava com depressão, era um médico. Então, assim, com certeza, né, ninguém sabe se ele estava sendo realmente tratado, né? Porque depressão precisa ser tratado, né? Precisa, né? A pessoa que chegou a esse ponto, né, precisa realmente. Então, assim, você se colocar no lugar, por que ele chegou até isso? Uma pessoa famosa, né, uma pessoa que tinha uma profissão, que era bem vista, né? Então, assim, e tentar entender, ter misericórdia, né? Então, assim, quando a pessoa chega conosco pedindo apoio, eu acho que a melhor coisa que você faz é tentar se imaginar se fosse você. O que é que você gostaria de ouvir? Então, assim, e sempre, sabe, todas as vezes que eu vou para um atendimento, ou que eu vou mesmo para uma conversa, é pedir sabedoria a Deus, né? E o Senhor diz que Ele dá a sabedoria na forma que a gente pedir, Ele dá. Na medida que Ele quer, Ele dá. É só a gente buscar, né? Então, assim, tentar entender o outro ali como uma pessoa que, se fosse eu, o que é que eu precisaria receber, o que eu gostaria. Como eu gostaria de ser tratada, de ser ouvida. Às vezes um bom tempo gastando em só ouvir, né? Já ajuda muito, né, irmã Soraya?
só Às vezes você ouvir. só ficar ali na Só frente dela, ouvir. ouvindo ela. O psicólogo é muito isso, é o papel de ouvinte, né? Então, assim, muitas pessoas têm uma imagem, acho que já melhorou bastante, né? De que a pessoa podia ler o pensamento, né? Não, ali é uma pessoa que está ouvindo você. E a gente tem um espaço também muito interessante quando a gente pensa na proposta de Cristo, né, como igreja. Porque a igreja é um espaço de pertencimento e ela também é uma rede de apoio. E uma rede de apoio aos modos bíblicos extremamente importante nesse relacionamento com o outro e a oportunidade de se exercer o mandamento, o novo mandamento que Cristo nos deixou, que é amar uns aos outros. Então nós temos esse espaço de um pequeno grupo, um amigo, uma amiga, né? Um grupo de irmãos, de irmãs, em que você pode estar junto com essas pessoas, conversar, partilhar, abrir o coração, né? E nessa honestidade você perceber que não é só você que está, que os outros também lidam com questões emocionais, às vezes bem semelhantes que as suas, às vezes outras questões emocionais, mas nessa troca há uma oportunidade de se perceberem que não estão sozinhos, mas que existem outros nessa caminhada, procurando caminhar para a redenção também das nossas emoções por aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Tem uma historinha que eu me lembrei agora, enquanto a Soraya falava, e você também, pastor, que é um sujeito que foi procurar um psicólogo. E ele disse, olha, eu estou com uma tristeza tremenda, eu estou depressivo, uma coisa horrível. E ele estava realmente triste. E o psicólogo foi ouvindo ali tudo que ele tinha para dizer e, num determinado momento, sugeriu que ele tomasse algum tipo de medicação. E ele falou, já tomo essa medicação, mas não resolveu, não consigo dormir, e é uma tristeza. E o psicólogo tentou de tudo, em várias sessões, até que na última sessão ele disse assim, rapaz, então é o seguinte, eu vou ter que lhe recomendar que numa cidade vizinha aqui tem um palhaço, e eu queria que você fosse até lá, um show dele é maravilhoso. Eu fui com a minha esposa, eu ri muito, foi muito bom, aliviou muito as minhas emoções. Aí o camarada parou, olhou para ele e disse, então realmente não tem jeito para mim, porque aquele palhaço lá sou eu. Então você te faz rir, né? Ele tá ali com uma capa incrível, fazendo todo mundo rir, mas na verdade ele tem um problema grave, sério ali por trás, né? Ele consegue até equilibrar as emoções dele muitas horas. Ele consegue equilibrar. Ele não dá nenhum piti, ele não dá nenhum show, mas ele não está saudável. Porque realmente estar saudável nas suas emoções precisa realmente de ter um relacionamento mais profundo, né? Um relacionamento com Deus. Né? Esse termo mais profundo vai dar a ideia de que um relacionamento raso também resolve. Não, é um relacionamento com Deus. É isso que vai tornando as nossas emoções saudáveis, né? Vai sarando e curando as nossas emoções. Alguns se maqueiam de palhaço, outros se maqueiam de bom profissional, Perfeito. outros se maqueiam de gestores, outros se maqueiam de pai, outros se maqueiam de qualquer outra coisa, né? Mas na verdade, como o pastor falou, como a irmã Soraya falou, precisamos ser honestos com as nossas emoções, né, irmã Soraya? Essa questão o pastor bem colocou da honestidade conosco mesmo, né? Honestidade de saber o que é que está acontecendo aqui dentro de mim, né? A Soraya está tão calminha, mas mal sabe ela aqui na frente do pessoal, aqui o turbilhão. Então, assim, saber disso e entender e poder falar, né? Falar, nem que seja com você mesmo, e como o próprio pastor disse, com Deus, né? Eu acho que a oração é uma das formas mais lindas que você tem para falar com Deus, né? E Deus pede que a gente seja ali, no quarto secreto da gente, e desarme, né? A gente ali pode chorar e pode dizer, olha, eu fiz isso, eu tive raiva. Né? Então, assim, saber que existe aquilo ali e sentir, né? E essa honestidade, até nos relacionamentos, ela é extremamente saudável, né? Às vezes você tem algum desentendimento com alguém e às vezes você vai tratar aquilo ali de forma tão racional e aquilo cria mais um embate do que uma solução. E às vezes é muito mais fácil dizer assim, poxa filho, deixa eu te dizer como eu me senti diante daquilo que você fez ou você disse. E aí eu começo a dizer como eu me senti. É diferente de eu começar acusado do que ele fez ou deixou de fazer. E isso... Esse exercício aí, pastor, as pessoas, né, assim, às vezes não estão acostumadas a fazer, né? E isso ajuda a gente a se perceber, entender a nossa emoção e ser mais honesto, né, com o outro.
capítulo 9 do livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável trata exatamente sobre isso. Foi o que mais me marcou na leitura desse livro do Peter Escaseiro, que ele fala que a forma como você lida nessa questão de solução de problemas emocionais está muito ligado com a sua falta e debilidades espirituais e emocionais. Bacana. Né? Porque você acaba não querendo chegar para a pessoa e resolver, porque na verdade você está doente emocionalmente e também doente espiritualmente, né? Mas, irmã Soraya, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Como lidar com a ira? Porém, essa pergunta a senhora vai responder Não em outro momento. Meus Liga irmãos, agora para o telefone que está na sua tela. e compre seu TechPix, né? Perdoe, meu irmão. Deus. É porque se tem uma coisa que eu nunca vi foi gente com TechPix. Mas vamos lá. Nós encerramos nosso encontro de hoje, da palavra ao coração. Mas próxima quinta, irmã Soraya, continua conosco? Amém? Se Deus quiser, amém. Então, próxima quinta, nós continuaremos com o nosso programa da Palavra ao Coração, respondendo essa pergunta sobre como lidar com a ira e muitas outras, se Deus quiser. Obrigado, irmã Soraya. Amém? Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Até quinta-feira. Paz. Amém. Paz. Paz.